Salve, salve galera do InfectoCast, bem-vindos a mais um episódio. Aqui quem fala é o William. E aqui é o Klinger. Hoje a gente tem uma convidada muito especial, alguém que já participou em episódios prévios aqui com a gente, a doutora Nancy Belay, ela que é chefe do Laboratório de Virologia Clínica da Unifesp e professora afiliada da Unifesp. Mais uma vez, muitíssimo obrigado por aceitar o nosso convite, doutora, é uma honra ter você aqui. Obrigada pelo convite, é um prazer conversar com vocês. E, bom, se a gente tem alguém expert em vírus aqui, alguém que entende tudo desse grande mundo, o assunto de hoje nada mais poderia ser um vírus que tá na moda, tá vigente, e o assunto de hoje é o vírus sincicial respiratório. E agora a gente tem, inclusive, a vacina. Bora lá! E aí, doutora, esse vírus, apesar que a gente vê muito na pediatria, né, como causador de bronquiolite, nos adultos também é um importante agente etiológico aí das síndromes respiratórias? Sim, a gente tem que lembrar que o vírus sincicial, a gente se infecta nos primeiros anos de vida. Muito importante nas crianças menores de 2 anos, principalmente nos lactentes menores de 6 meses. A gente tem uma estimativa que mais de 30 milhões de óbitos por ano no mundo acontecem nas crianças com vírus sincicial. Mas depois que a gente se infecta, a gente perde a imunidade. E durante a infância, a vida adulta e até quando a gente envelhece, a gente pode se reinfectar com esse vírus. E após os 50 anos de idade vem a imunossenescência e nós perdemos a capacidade de responder adequadamente a alguns antígenos virais. E isso acontece com o vírus sincicial respiratório e a cada década de vida. E quanto mais comorbidade, o impacto é maior em hospitalização e em óbito por esse vírus na população idosa. Ou seja, geralmente a gente se infecta ali nos 2 primeiros anos de vida, quando é bebê, e vai se infectando ao longo da vida, né? Tem um contato no aniversário, festa de criança, depois adolescente tem contato com aquela criança, e vai, mas quando chega na idade adulta, o idoso, né, volta a ser um risco. A transmissibilidade é muito grande. É um vírus que ele permanece ativo nas superfícies. Então, o contato, às vezes o contato do avô com o netinho, ele adquire o vírus. O vírus fica muitos dias sendo transmitido a partir das secreções de uma pessoa infectada. Por isso você tem surtos, muitas vezes hospitalares, em berçários e instituições de longa permanência. Eu até esses dias estava conversando com um colega pediatra, né, lá na UTI, e assim, falando das perspectivas de vacina, terapias como anticorpo monoclonal, que a gente vai conversar mais um pouquinho, e ele falando assim, mas daí eu vou perder meu trabalho, vou perder meu emprego, porque assim, é super comum pra quem tá em rotina de UTI pediátrica, passar lá e ver um monte de criança em CAF, no oxigênio, com bronquiolite por causa do vírus sincicial respiratório. Isso tem uma importância muito grande e no nosso país é um problemão, porque a gente tem uma diversidade regional, climática muito importante. Então, se em alguns locais você tem um perfil do hemisfério norte, que o vírus circula mais, a maior carga da doença é no outono e no inverno, em algumas outras regiões e nas grandes capitais, você tem a circulação do vírus praticamente o ano inteiro. E aí você vai ter uma morbimortalidade nos extremos de vida, nas crianças que estão nascendo e nos idosos. E quando a gente olha os nossos dados epidemiológicos, antes da gente conversar, que estava revisando, no estado de São Paulo, assim, é um vírus que nos últimos anos tem no seu rastreio, né, cada vez mais presente, cada vez mais positivo, e hoje em dia é um ator principal quando a gente fala de infecção respiratória por vírus. E aí a gente fica na dúvida se sempre foi o ator principal ou se a gente tá diagnosticando mais agora. Eu acho que, assim, aconteceu as duas coisas. Primeiro, esse vírus ficou mais represado durante a pandemia. Segundo, estamos envelhecendo a cada tempo que passa, nós temos um maior número de pessoas idosas, estamos cuidando melhor das doenças crônicas, então as pessoas com doenças crônicas, que são um grupo de risco, estão vivendo mais e, sem dúvida, a Covid trouxe um avanço no diagnóstico. As pessoas agora, eles querem saber que vírus é esse que eu tô tendo uma síndrome respiratória. Então, com o avanço do diagnóstico, com certeza a gente também está podendo enxergar melhor esse vírus.
Eu acho que esse foi um dos grandes, assim, se a gente teve algumas heranças boas pós a pandemia de Covid, essa foi uma delas, assim, a gente faz hoje muito mais painel, vários serviços que eu trabalho têm acesso, e às vezes mesmo até em serviço do SUS, assim, pelo menos o teste pra influenza e pra Covid você vai ter. E hoje em dia, quando você fala pra uma paciente que tá com uma infecção viral, se você falar que não é Covid e que não é gripe, ele vai querer saber qual que é o vírus. Então, métodos que têm se disseminado e cada vez mais baratos, né? E aí, consequentemente, hoje em dia fica mais difícil da gente pedir. O painel, ele vem também com essa tendência de você simplificar isso, ao invés de você ficar pedindo o PCR para cada agente etiológico. Isso sem dúvida. Ainda nós temos um custo que não é barato, como o custo que a gente considera, por exemplo, dos testes rápidos que a gente vê em farmácia, né, para vírus, para dengue. Mas eu acredito que a gente vai ter um avanço muito grande, porque a gente está tendo um avanço em vacinas, em monoclonais e em antivirais. E com isso, a gente vai ter que diagnosticar que vírus é esse, que esse indivíduo chega com uma síndrome respiratória num serviço de saúde. E isso vai depender da melhoria e do avanço, tanto na performance desses testes, esses testes chamados de multiplex, como no custo desses testes, porque vai ficar evidente o custo-benefício de você fazer o diagnóstico. Com certeza, e com isso você vai diminuir a quantidade de antibiótico que esse paciente vai utilizar, né? Você vai poder alocar esse paciente de uma maneira mais adequada, você vai conseguir diminuir a transmissão intra-hospitalar dessa provável pneumonia que está ali diagnosticada e está sem isolamento, então são muitos benefícios. E em relação, doutora, ao quadro clínico, há alguma coisa que diferencia ou vai ser um quadro clínico de uma pneumonia viral comum mesmo? Então, os pediatras, né, quando a gente conversa com eles antes da pandemia, na época do outono, eles diziam, criança chegou com bronquiolite, isso é vírus sincicial respiratório. O que a gente viu depois da pandemia é uma necessidade de testar primeiro, porque a gente viu que algumas crianças um pouquinho mais velhas também apresentavam pneumonia viral pelo vírus sincicial respiratório. É a principal causa de mortalidade por pneumonia até 5 anos de idade. Segundo, que outros agentes virais circulam ao mesmo tempo. E às vezes aquela criança pode ter uma outra etiologia. E não é fácil você diferenciar o quadro clínico, principalmente na criança um pouquinho mais velha e principalmente nos idosos, porque o idoso, em geral, ele não faz febre. E aí ele pode estar infectado com influenza, com SARS-CoV, com vírus sincicial. Então, apesar da gente não ter essa prática pré-pandêmica de pedir um diagnóstico e tentar esclarecer a carga do vírus sincicial nos vários serviços, eu acho que agora, nesse momento que a gente tem disponibilidade e a gente conhece essa dinâmica epidemiológica, cada vez mais vai ser necessário o diagnóstico, porque o quadro clínico, à exceção da criança, do recém-nascido com uma bronquiolite num momento de alta epidemia de sincicial, nas outras situações a gente não consegue diferenciar. Perfeito, doutora. E uma vez que a gente falou sobre esse quadro, vamos falar um pouquinho de tratamento. Mas até antes de a gente falar de vacina, eu queria que você falasse um pouquinho sobre o que tem de específico para o sincicial respiratório, que talvez para outros vírus a gente não tenha, que é o anticorpo monoclonal. Vamos falar do pavlizumab? Então, acho que isso também houve um grande avanço. O Brasil, já há muitos anos, o Ministério da Saúde distribui o monoclonal palivizumab, que é um monoclonal preventivo. É diferente do monoclonal que a gente usava para SARS-CoV. Ele é preventivo. As crianças recebem, no período da sazonalidade do sincicial, uma dose por mês para prevenir hospitalização e óbito por bronquiolite por sincicial respiratório. Muito bem, o que a gente tem de novo nesse sentido? O nirsevimab, que é um monoclonal que é uma dose só. Em vez de você ter que dar uma dose por mês, você dá uma dose só e ele permanece com títulos de anticorpos protetores até 6 meses. Então isso foi um grande avanço. Isso está sendo aprovado no Brasil, ainda não no serviço público, mas acredito que a gente vai avançar nesse sentido. E países como a Espanha, como o Chile, usando essa nova droga, notaram uma redução de hospitalização na temporada por sincicial de 86%. Isso é um número muito alto. Imaginar um número grande de crianças, como eu disse, cerca de 33 milhões de crianças morrem por ano de vírus sincicial respiratório.
Então, eu acho que isso é um número muito importante. Uma estratégia que parece muito legal, né? Como a gente estava falando antes, né? Para quem já viu, às vezes, uma UTI, uma enfermaria pediátrica em época de sazonalidade do vírus, é algo que, assim, até para o sistema, né? Derruba bastante. Então, a importância disso. E alguma perspectiva da utilização em adultos também ou não? O uso de monoclonal já foi experimentado em alguns trials associados a antivirais em pacientes imunocomprometidos, mas são experiências individuais. Não existe um guideline nesse sentido, porque nós não temos estudos randomizados controlados mostrando eficácia do monoclonal em impedir infecção do trato respiratório inferior como tratamento. Pessoa infectada, evitar o tratamento. Com este novo monoclonal, vários estudos estão em andamento, nós vamos ter que esperar para ver se tem alguma perspectiva de que ele tenha uma eficiência em tratamento, por exemplo, em crianças imunocomprometidas. Mas nós não sabemos isso. Por enquanto, os monoclonais para vírus sincicial respiratório são monoclonais preventivos e não monoclonais para tratamento. Legal. Mas já emendando para adulto, né, para idoso mais especificamente, até o SDC soltou uma nota simplificando as indicações, aí a gente tem vacina para vírus sincicial respiratório. Quais são as estratégias? Quais são as vacinas? Comenta um pouco, doutora. Então, no ano passado, 2 destas vacinas já começaram a ser utilizadas nos Estados Unidos e a gente tem já bastante dado do uso dessas vacinas na temporada do sincicial. Essas 2 vacinas são vacinas de subproteína, subunidade, então são vacinas inativadas, é da proteína pré-F, que é a proteína do vírus que estimula anticorpos neutralizantes. A vacina da Pfizer, vou citar as farmas, a vacina da Pfizer é uma vacina que usa vírus sincicial A e B, por isso alguns chamam de bivalente. A vacina da GSK, ela contém só o vírus sincicial A, mas essa subunidade F, ela é comum para os 2 vírus e ela contém um adjuvante. O mesmo adjuvante que a GSK usa na vacina de Zoster, o que permite uma boa eficácia dessa vacina. As 2 vacinas têm eficácias semelhantes, estão aprovadas para a população idosa, com a diferença que a vacina da Pfizer também está, a mesma vacina também está aprovada e já sendo utilizada em gestantes acima de 32 semanas nos Estados Unidos. Isso varia um pouco de país para país e no Brasil a aprovação acima de 24 semanas. Mas vejam, a vacina da Pfizer, que é utilizada em idosos, pode ser utilizada em gestantes, é a mesma. A da GSK não está aprovada para utilização em gestantes. A eficácia para hospitalização ou para doença grave está em torno de 80%. E existem estudos mostrando, principalmente com a vacina da GSK, que no 2º ano você tem uma eficácia de 50%. Ou seja, você não precisaria repetir a vacina como a gente faz com a vacina da gripe. Tem uma terceira vacina aprovada nos Estados Unidos, mas não aprovada e nem submetida no Brasil, que é a vacina da Moderna. Essa vacina é de RNA mensageiro. Então, é uma vacina que tem uma tecnologia igual à vacina para SARS-CoV-2, mas ela não está aprovada no Brasil ainda. Eu acho muito legal quando a gente fala dessas estratégias de populações específicas, igual para grávida, né? Uma coisa que a gente já tem muito bem documentado, por exemplo, na coqueluche, que você dá a vacina para a mãe durante o pré-natal e protege a criança, que é você ter um olhar diferenciado para cada população. E quando a gente fala de idoso, quais são as indicações, assim, toda a idade, a partir de quantos anos, quantas doses? E uma outra coisa que eu ia perguntar, precisa ficar anualmente repetindo as doses da vacina? Os estudos que a gente tem agora, até agora, são os estudos com trials da vacina, né? Então, a gente tem várias perguntas de mundo real que nós vamos precisar responder. Então, por exemplo, todos esses trials, Moderna, Pfizer, GSK, eles incluíram um certo número de pacientes com comorbidade acima de 60 anos. Não há muitos pacientes acima de 80 anos. Não há muitos pacientes com comorbidade de cada comorbidade, por exemplo, insuficiência renal, insuficiência cardíaca, pneumopata. Os números são pequenos. Então, nós vamos precisar entender como é que a vacina vai se comportar em termos de eficácia no mundo real. Paciente muito idoso, paciente com mais de uma comorbidade. Entender
o tempo de proteção também. Embora o trial tenha mostrado que no segundo ano cai a proteção, mas se mantém acima de 50%, alguns acima de 60%, nós vamos ter que entender no mundo real. Também porque a epidemiologia de quando foram feitos esses trials, a gente estava em pandemia e a gente não tinha uma alta carga de circulação de vírus sincicial respiratório, como a gente tem agora. Então a gente tem uma série de questões que precisam ser respondidas e também comparação entre as diferentes formulações de vacina, porque nós temos pelo menos 3, uma de subunidade sem adjuvante, uma com adjuvante e uma de RNA mensageiro. E a população que a gente vai indicar a vacina acima de 70 anos? O CDC, o ACIP, né, se reuniu e indicou acima de 75 anos para todos os pacientes. Entre 60 e 74, aqueles com comorbidades de risco, pneumopatia, cardiopatia, diabetes, imunossupressão, doença hematológica. Aqui no Brasil ela está aprovada, a vacina da GSK, por exemplo, já vem sendo usada até antes da vacina da Pfizer, as duas aprovadas para idoso, acima de 60 anos de idade, uma dose. E como eu disse, teoricamente protegeria no segundo ano, sem necessidade de uma segunda dose, mas nós precisamos entender o mundo real como isso vai ser. E você acha que a gente vai ter perspectiva de alguma delas para as crianças no futuro breve? Então, existem alguns trials já de estudo de vacinas de sincicial para crianças maiores, acima de 2 anos de idade. Nesse momento, como a gente tem formulações muito eficazes com monoclonais preventivos, ainda que o custo seja alto, e temos uma vacina já sendo aprovada pelo CDC, utilizada nos Estados Unidos, a vacina da Pfizer para gestante, e aprovada aqui no Brasil, eu acho que a gente vai ter que ver a utilização dessas intervenções imunobiológicas, enquanto a gente aguarda os trials das novas vacinas em outras faixas etárias. Até porque quando a gente fala em, por exemplo, SUS, né, tudo entra na conta. Às vezes uma criança que tá ali na UTI recebendo oxigênio, vai receber antibiótico, a internação vai ser prolongada. A conta no final pode ser muito maior do que o anticorpo monoclonal, que é algo que de fato não é tão barato. Mas quando a gente fala de vacina, pode ser algo que talvez seja mais barato ainda. Então, quando a gente fala de saúde pública, é algo nunca tão simples, mas a gente sempre tem que ter isso em mente, né? A gente tem que lembrar que, assim, apesar do risco maior de óbito por bronquiolite seja na criança prematura, mas a maior parte das crianças que hospitalizam não é prematura, porque a maior parte das crianças que nascem não é prematura e elas têm um risco de hospitalização. Então, nós temos que entender isso também, né? Atualmente, o palivizumab, ele tem suas indicações na prematuridade. O estudo do Chile e da Espanha que eu comentei, por exemplo, que são países muito menores, que têm um calendário de vacina que tem um custo muito menor, mas eles indicaram para todo recém-nascido recebe essa medicação. E com isso eles mostraram uma redução de 86%. Na hora que você faz essa conta, você tem que levar tudo isso em consideração para entender as questões de saúde pública, que são questões de custo e efetividade, que é diferente daquele seu paciente no consultório que você está discutindo com a mãe o que eu faço com o meu bebê que vai nascer no consultório privado. Isso é uma outra situação. E até, assim, falando de particularidades do sincicial respiratório, ele, assim, risco de co-infecção, né? Às vezes isso não entra na conta, mas é um risco, inclusive, ele é maior, não é? Quando a gente olha o risco de co-infecção e compara com influenza e com SARS-CoV, por exemplo, na população idosa, ele é igual ou maior o risco de co-infecção bacteriana. E os estudos de desfecho na população idosa, tem um estudo do CDC, publicado o ano passado, que comparou hospitalização na mesma temporada, vírus sincicial, SARS-CoV e influenza. Apesar do número de SARS-CoV ser muito maior, apesar do número de influenza ser o segundo vírus com mais frequência de internação. Em termos do risco de pior desfecho, o do sincicial é pior na população idosa quando comparado desfechos de ventilação mecânica, óbito hospitalizado, uso de alto fluxo,
com relação a SARS-CoV e influenza. Então, é sempre essa avaliação que a gente tem que ter, né? Se eu tenho os meus pacientes, se eu tenho uma incidência muito alta de insuficiência cardíaca congestiva numa determinada população, essa população vai ter um risco muito alto de hospitalização, de exacerbação e de piora do seu quadro clínico frente a um vírus sincicial quando eu comparo com uma população com menos comorbidade. E tudo isso tem que ser levado em conta em termos de saúde pública para você poder definir um programa de vacinação. E alguma perspectiva de antiviral? Então, infelizmente, né, a gente ainda está caminhando a passos mais lentos em relação ao antiviral quando a gente compara as vacinas e o diagnóstico. A gente teve um avanço com a Covid, com antiviral para Covid, tanto para paciente ambulatorial como para hospitalizado, mas o problema é esse, o doente que chega no serviço de saúde, ele tem mais de 100 vírus respiratórios que ele possa estar infectado. E a gente tem tratamento para 2 vírus respiratórios, que é a influenza e SARS-CoV. Mesmo para vírus sincicial, é questionável o papel da ribavirina. Então, a gente, nesse momento, carece de agentes virais e talvez, num futuro, de um agente viral que possa atuar em diferentes vírus respiratórios para que, imediatamente, eu consiga fazer o tratamento daquele meu paciente. Mas isso ainda está um pouco longe. Não, perfeito. Acho que é isso. Gostaríamos de agradecer a doutora Nancy pela participação e até a próxima. Isso aí, pessoal. Muito obrigado novamente, doutora. Obrigado pelo convite, é um prazer. Falou. Semibreves, edição de podcast.